Olá, este é um canal sobre motores. Hoje vamos montar este motor. Este é o motor D12 retirado de um carro como este. O desmonte deste motor está no canal. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Então vou começar a montagem. O bloco passou por usinagem, brunimento, ajuste das bases para os mancais principais e todas as superfícies de contato do cabeçote e encaixe das camisas não foram alteradas. Então sobre as bases para os mancais principais. Os operadores das máquinas disseram que tiramos o motor na hora certa porque já estava quase virando as bronzinas e aí o bloco já estaria 100% condenado para o lixo. O bloco chegou para mim ontem. Agora a minha tarefa é trabalhar com o bloco, preparar ele. Aqui ainda vemos cavacos. Essa quantidade vai sair. Depois vou soprar todos os cavacos, limpar todos os canais, abrir as tampas onde for necessário. Talvez depois instalar os bicos de óleo no lugar, mas aí já vamos começar a montagem, ou seja, instalar o virabrequim, o comando de válvulas nesse motor é instalado na cabeça, então com o bloco aqui tem bem pouco trabalho. Mas eu acho que não precisa trocar as peças, lá se instala, empurra ou solta e assim por diante. Instalamos o virabrequim e as novas camisas. O conjunto de pistão será novo e já está pronto para ser instalado. Tudo está indo conforme o planejado, com todas as peças já compradas e em mãos. A desmontagem do motor foi há cerca de 3 ou 4 semanas, ou seja, praticamente um mês atrás. Bem, como lembramos, aqui o motor está muito sujo por dentro, quero dizer, provavelmente é o motor mais sujo de todos que eu já fiz em toda a minha carreira. Então não sei que dia é hoje, já estou lavando, limpando, enfim, de todas as maneiras possíveis, com diesel, com produtos químicos, com lavadora de alta pressão, com lavadora tipo jato, enfim, de todo jeito, tentando limpar tudo isso. Estou exausto, já gastei tanto tempo lavando isso, mas eles nunca vão ficar limpos. Motor, eu nunca tive um assim antes. Mais ou menos assim fica depois de usar produtos químicos, depois da lavadora de alta pressão. Então, aqui não vemos, ainda precisamos remover algumas juntas, a velha, na verdade, o selante antigo, limpar em alguns lugares, passar a rosca em outros e assim por diante. Ou seja, ainda há trabalho a fazer, agora vamos lidar com tudo isso aos poucos. Então, esse é o volume de trabalho, vamos começar.
Então, agora vou instalar o virabrequim. Preparei o virabrequim já o poly. Mas primeiro eu lavei ele no diesel, porque, como já falei, esse foi o motor mais sujo que já vi. Tinha muita crosta de graxa, fuligem e queimado. Então lavei no diesel. Depois lavei ele com um desengraxante especial, desses que dissolvem bem os resíduos de óleo. Lavei todos os canais, enxaguei tudo por cima, soprei ele e também retirei as tampas. Vemos que temos essas tampas, aqui elas são rosqueadas desse jeito, e ali temos um canal de óleo perfurado. Como já falei no vídeo anterior sobre o motor, sobre o reparo do motor, debaixo desta tampa havia muitos resíduos. Era exatamente aquela sujeira prensada preta seca, então tentei removê-la, mas ela não sai. Usei uma furadeira para perfurar e transformar em cavacos para depois soprar para fora. Com Valpolio fiz as medições. Ele está com uma folga negativa de 1 ou 2 centésimos, ou seja, pode-se dizer que o estado está perfeito. Depois do polimento, trouxe-o para a bancada e soprei novamente. Agora vou fechar esses tampões, fixá-los com trava-rosca. Bom, e basicamente é isso. Em seguida, imprimimos as buchas, imprimimos os anéis de apoio e instalamos o virabrequim. Vamos também verificar o estado atual dos canais de óleo. Assim, iluminamos o canal que está no colo principal e vemos que o canal está absolutamente limpo. Ou seja, já verifiquei todos eles, limpei com um acessório fino de metal na furadeira, também desengordurei tudo aqui. Em geral, está tudo completamente pronto para a montagem. Então o virabrequim já está apertado, apertamos com 160
a 170 Nm, e depois giramos até 120 graus, mais ou menos 5 graus. Todo o virabrequim está instalado e totalmente apertado. Basicamente, o contrapeso aqui não é removível, todos os tampões estão apertados com trava-rosca. O virabrequim está todo no lugar. Em seguida, desencaixo os pistões, as camisas, e vamos instalar os pistões nas bielas e depois os pistões com as bielas no bloco. Então vemos. Então, este será o pistão mais leve, 5400, vamos considerar 5405. Este aqui é o pistão mais pesado, 5443. Então, a diferença é de 33 gramas, mais 5 gramas, 38 gramas de diferença. A diferença máxima de peso entre os pistões é de 38 gramas. Bem, vemos que este pistão, como eu já disse, tem uma construção com a saia separada do topo do pistão, e o topo do pistão é feito de ferro fundido. Por causa disso, esse peso tão grande. Bem, considerando que, por exemplo, nos pistões da Mercedes o peso é de 3 e alguma coisa quilos, e lá nós temos uma tolerância de até 100 gramas. Se aqui o peso do pistão é de 5,5 kg, aqui a nossa tolerância é maior, mais de 100 gramas. Vamos nos orientar pela 100 gramas 38G, ou seja, está basicamente dentro do padrão. Então, já instalei os pistões nas bielas, também verifiquei a folga térmica dos anéis dos pistões. Também instalei bronzinas novas, bronzinas de biela, assim como as bronzinas principais, todas da marca KS. Então já instalei as camisas no bloco, por enquanto só sem as borrachas. Instalei e medi o ressalto das camisas acima do bloco dos cilindros. Aqui temos uma construção um pouco interessante da camisa. Bem, não sei o quanto dá para ver na câmera. Em geral, este lugar aqui tem um perfil esférico e acontece que o ponto mais alto desse perfil, o topo dessa esfera, ela deve se elevar, ficar acima do nível do bloco, 18 centésimos. Realizei medições em todas as buchas e a saliência delas é de 18 centésimos, então aqui também está tudo correto. Com o bloco não fizemos nada, ou seja, não mexemos na superfície de assentamento do cabeçote nem no encaixe das buchas. E as buchas antigas também estavam sem anéis de ajuste, ou seja, simplesmente no lugar das buchas antigas instalamos novas, sem alterações. Então agora vou pegar as buchas, abrir as borrachas de vedação que vieram no kit com o pistão, abro as borrachas, instalo e já coloco as buchas no bloco. E pretendo hoje também instalar os pistões no lugar. Então vemos que temos 4 borrachas, 3 grossas e uma fina. Dessas 3 borrachas grossas, uma tem uma cor diferente, é meio roxa. E acontece que essa borracha é instalada mais perto do virabrequim, ou seja, é a primeira, ela fica assim. Primeiro instalamos a borracha roxa, depois vão 2 pretas e a fina de cima vai por cima. Eu que montei o motor anterior, coloquei na vedação, não tenho certeza, vou verificar agora. Talvez eu aplique uma fina camada de vedante também.
Então, instalei as camisas, coloquei também a borracha superior com vedante, bem, porque o bloco já está bem velho e de qualquer forma já tem alguns defeitos justamente no local de assentamento da borracha. Então instalei com vedante, apertei dessa forma e quero mostrar o estado após o aperto. Vemos bloco 0. Bloco 0 chega a cerca de 18 centésimos, depois bloco 0 novamente, também chega a 18 centésimos, 0. Bem, em algum lugar por volta de 1716, lembro que deveria ser de 14 a 2000. Também vemos 17. 18. 18 todos. Então eu instalei as cápsulas ontem, passei a noite nisso, agora vou tentar, desparafusei uma cápsula de cada vez, remover os grampos, inserir o pistão e recolocar os grampos no lugar, porque ainda tenho muito trabalho com o motor. Até o momento de instalar o cabeçote ainda há muito trabalho, então é melhor deixar as camisas travadas. Então, quero explicar em poucas palavras porque o procedimento de instalação deste pistão demorou tanto. Geralmente, quando se insere o bico injetor de óleo na biela, uma parte da biela encosta no contrapeso e outra parte encosta no próprio tubo. Ou seja, dá-te a impressão de que os bicos injetores de óleo deveriam ser instalados só depois que as bielas com os pistões já estiverem no lugar, e só então instalar os tubos de óleo. Tive que girar um pouco a biela, assim, girar o virabrequim, colocar e só depois. No geral, não sei, então vou tentar no próximo. Neste deve ser mais fácil, pois não tem contrapesos. Então, as marcas nos parafusos, isso foi quando as bielas estavam nas máquinas, lá os operadores faziam as marcas, agora vou apagá-las com solvente e vou colocar as minhas próprias marcas. Aqui! Assim. Continuando a montagem e trabalhando no mecanismo do comando de válvulas, compreendendo o sistema por completo. Aqui tem uma coisa muito interessante, vou tentar explicar em poucas palavras. Então, isso é, o virabrequim possui 2 ou até 3 engrenagens intermediárias. Essas engrenagens intermediárias transmitem a força para a transmissão, onde há equipamentos adicionais e também para o comando de válvulas. Então, qual é a particularidade dessa tampa em relação ao bloco? Ela não se centraliza de forma alguma, ou seja, não há guias e assim ela se move desse jeito. Essas duas engrenagens são centralizadas em relação à tampa, então você não consegue movê-las e resulta que essa tampa precisa ser centralizada de forma que haja uma folga térmica nessas engrenagens. Dessa forma, cerca de 1/10 de milímetro.
Olhei na internet como tudo isso é feito, tornei 2 desses, como posso dizer, gabaritos, guias. No geral existem guias industriais assim, mas lá o sistema é diferente. Ou seja, nesta placa intermediária ainda é fixada uma tampa, esta tampa, e já a própria tampa é fixada nesta placa. Ela é fixada através das guias. O diâmetro dessas guias é de 17,8 e acontece que, quando você remove essa tampa, é preciso parafusar nesses lugares. No geral, são 2 barris assim, as mesmas guias, e elas são simplesmente apertadas com um parafuso. Guias temporárias são instaladas e alguns trabalhos são realizados com o bloco. Ali a tampa é removida, o mecanismo de distribuição é desmontado, mas essas guias são temporárias, não podem ser removidas, elas devem permanecer instaladas no bloco. E só depois que, durante a montagem, essa placa intermediária for instalada e somente depois de apertarmos todos esses parafusos de fixação dessa placa, só depois disso é que se pode soltar essas guias temporárias e removê-las. Eu olhei na literatura, encontrei o número que deveria ser dessas guias de fábrica, procuramos por elas em estoque, mas não tem em lugar nenhum. Bem, no geral também olhei na internet o que as pessoas fazem, tipo soluções caseiras desse tipo, tem de tudo por lá. Então, bem, no geral segui o mesmo caminho, torneei 2 parafusos assim, parafusei eles. Instalei essa tampa, por enquanto sem vedante, ela é colocada sem junta, só com vedante. Apertei essa tampa, apertei bem, e instalei essas engrenagens. Também as apertei para verificar, para ver como tudo isso vai ficar para mim. Então vemos que aqui temos uma folga de cerca de 1/10. Aqui a folga é de cerca de 1/10, mas essa engrenagem, ela, no caso, não se centraliza em relação a essa placa. Ou seja, ela se move assim, é esse o movimento que ela faz. Então, ela precisa ser apertada somente depois que a cabeça estiver instalada, depois que o comando de válvulas estiver instalado, e assim é necessário também manter a folga. Aqui uma décima, bem, como opção, você pode simplesmente colocar a lâmina aqui e ali, e com as lâminas instaladas, apertar esses parafusos também. É com isso que estou lidando agora. E cheguei à conclusão, depois de ouvir de várias fontes, que não se pode retificar essas cabeças em uma retificadora plana. Ou seja, os operadores de máquina me disseram que não pode retificar, porque depois não tem como ajustar a folga, mas também ouvi de outras fontes que não se pode retificar essa cabeça. Então ainda não cheguei ao momento de instalar o comando de válvulas e verificar, ajustar a folga. Mas pelo que vejo, qual é o curso que temos aqui até o quarto e o intermediário, que, digamos, ajustar a folga em 2, 3 décimos, me parece que não é problema nenhum. Esses são apenas meus pensamentos preliminares. Quando chegar o momento de instalar o comando de válvulas, já estarei lá. Tudo isso eu vou entender com mais precisão para mim mesmo, se é possível ajustar em tamanhos como, digamos, 0,345 mm ou se não é possível. Bem, por enquanto eu acredito que o ajuste é totalmente possível, por que não? Nós temos aqui uma grande margem de ajuste na fixação da haste. Também quero dizer que é um sistema muito interessante. O eixo fica por dentro e o óleo é fornecido ao eixo sob pressão. Lá em cada uma há um canal e nesse eixo, na própria engrenagem, há uma bucha e também é fornecido óleo sob pressão para todas as 3 engrenagens. E então aqui neste local temos um bico injetor de óleo instalado, isso também é um canal de óleo, e nele há uma perfuração para cada engrenagem. Em resumo, é um mecanismo de distribuição muito bem pensado e confiável neste motor. E agora, o que farei? Você desparafusa todas as engrenagens, eu removo essa placa intermediária, mas você desparafusa esses guias, passo graxa, limpo tudo, desengorduro, mais uma vez, passo o selante. Tenho um selante muito bom, só trabalho com ele ultimamente, gosto muito, então passo o selante. Bom, aí já instalo essa placa, aperto, coloco no lugar essas 2 engrenagens, também aperto, essa aqui por enquanto só posiciono mais ou menos no meio, aperto só um pouquinho mesmo, mas porque, como eu disse, ela é ajustável, depois eu aperto de novo. Aqui eu vou instalar provavelmente a bomba de óleo e depois vou cuidar da instalação da carcaça, instalar o volante, fechar o cárter e aí já vamos instalar o cabeçote. Não sei quando isso vai acontecer, acho que vamos chegar ao cabeçote em uns 2 dias mais ou menos.
Parece que aqui não tem muito trabalho, mas como tudo isso ainda não é familiar para mim, tenho que me aprofundar em tudo, pensar em tudo desde o começo, entender e só depois começar a montagem. Assim estão as coisas por aqui, seguimos com a montagem do motor. Assim podemos ver, aqui temos o canal de óleo, que ele sai do bloco principal e então vai para um eixo. Aqui temos a fixação desse eixo da engrenagem ao redor, 6 parafusos. O canal vai para o segundo eixo, também vemos a fixação com 6 parafusos e também vai para o terceiro eixo, fixação da engrenagem. Neste local, aqui temos o bico injetor de óleo que eu mostrei, ou seja, aqui também vai óleo para o bico injetor. Vamos aplicar o selante aqui neste local, ao redor do perímetro, e também vamos aplicar uma camada fina de selante no canal de óleo. Pronto, então vou desengordurar e aplicar o selante. Aqui, aparentemente, apareceu um pequeno amassado quando transportaram o bloco. Agora preciso tratar isso com uma lima pequena. Com cuidado. Então instalei as engrenagens, apertei os parafusos, passei trava-rosca, essa aqui só apertei um pouco por enquanto e regulei como falei. Também instalei o bico de óleo, que é o responsável por lubrificar essas engrenagens. Então agora vou remover esses meus guias caseiros e depois queria instalar a bomba de óleo. Sobre a bomba de óleo eu a desmontei para ver em que estado ela está, porque a bomba é antiga. Agora vou montá-la, vou lubrificar as engrenagens com pasta de montagem. Também removi a engrenagem intermediária e nela há esse desgaste na própria bucha e o próprio eixo também apresenta esses arranhões visíveis. Então, no motor anterior que eu montei, também tive que trocar essa engrenagem. Lá, se não me engano, trocamos tanto a peça quanto o eixo. E neste motor está acontecendo a mesma coisa. Também vemos que a graxa passa por este orifício diretamente da bomba de óleo. A lubrificação entra por este orifício, depois vai para cá, atinge o eixo e, em seguida, chega até a própria bucha. E acontece que a lubrificação vai direto da bomba, ela não passa pelo filtro, ou seja, o óleo vai se infiltrar. Se algo cair ali, riscos aparecem imediatamente. Aqui está o estado da engrenagem e justamente no canal onde temos o canal de óleo. Então encomendei uma engrenagem e um eixo novos, vão chegar para mim em alguns dias. Bem, no geral ainda tenho tempo agora, então por enquanto tenho com o que me ocupar. Vamos esperar então. Agora vou montar a bomba, instalar essa tampa, instalar o coletor e aí vamos esperar a engrenagem.
Então instalei a carcaça, apertei, ela é colocada só com vedante, sem junta. Então vemos a carcaça sem retentor, o retentor é desse tamanho grande, fica 180 por 205. Então, como lembramos na montagem anterior do motor, lá também tive dificuldades para instalar o retentor, mas porque eles vêm, seja no kit de juntas, seja separadamente, eles vêm sem guia. Ou seja, quem sabe deveria vir com o retentor uma guia plástica para poder instalar tranquilamente. Para que ele, em geral, não dobre assim, dessa forma, exatamente. Por mais que a gente tenha comprado e agora temos um kit de juntas da Erling, lá vem o retentor da Erling, mas ele também vem sem o gabarito. Então, o que eu decidi fazer? Decidi instalar primeiro a carcaça e agora, desse jeito, simplesmente encaixar o retentor com as mãos e depois bater ele com o gabarito. No geral, essa é uma opção viável. Às vezes eu troco retentores na Mercedes direto no local, no canal, por exemplo, no motor. Dessa forma, se eu encaixei a mola, eu sei com certeza que a mola entrou, não ficou torta. E agora, cuidadosamente, vou encaixá-lo ao redor no lugar e é isso. Instalei a carcaça e o retentor, sendo uma boa opção de trabalho, mais fácil de instalar do que da última vez, quando tive dificuldades por não ter a ferramenta adequada. A carcaça está apertada com todos os parafusos, incluindo o do sensor. Agora vou instalar o volante. O platô, o disco, tudo vai continuar o mesmo. Limpei, instalei o rolamento novo, limpei o disco, soprei ele, preparei, também o platô, limpei tudo, soprei, tirei a poeira e a sujeira, também preparei os parafusos de fixação do volante.